Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é uma satisfação muito grande, mais uma vez, eu sempre gosto de usar essa expressão satisfação, porque não tem coisa melhor, irmãos, do que a gente poder aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus e de como sermos melhores em sua presença. Isso é uma obra unicamente do Espírito Santo. Então, levando em consideração que estamos aprendendo sobre paciência nessa semana, hoje iremos falar sobre o Salmo 37. E Salmo 37 aqui, ele foi escrito em uma situação onde Davi já estava bem maduro. É tanto que no verso 25 do Salmo 37, ele fala assim: Fui moço e já agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse é um salmo chamado de salmo sapiencial, ou salmo proverbial, ou também um salmo de sabedoria. É um salmo, irmãos, onde envolve conselhos, é um salmo onde ele mostra a indignidade da impiedade e a bondade de fazer o que é certo, ou seja, onde se esconde cada coisa. O mal se esconde no mal, quando se faz o mal de maneira implícita. Como seria isso? Você maquina algo pensando no bem, sabendo que na verdade aquela máquina ou aquilo que você elaborou em sua mente não tem uma produtividade divina. E o bem, quando você consiste em levar em consideração aquilo que você sabe que é o certo, Deus lhe mostra em sua palavra que é o certo, você luta para fazer o que é o certo e se coloca na mão de Deus, se entrega na mão de Deus. Por isso que o verso 5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Então, assim, essa expressão denota-se confiança. E esse salmo aqui, irmãos, para a gente ter uma ideia, ele foi escrito também de uma maneira acróstica, ou seja, nele é composto as 22 letras do alfabeto hebraico. Em cada estrofe do hino, ele então endossa uma letra do alfabeto hebraico. E por que eu estou falando isso? Para com que nós possamos entender, na verdade, a ordem que ela foi escrita e uma coisa atrás da outra. No começo do salmo, ele começa com um imperativo negativo, não. E ele começa dizendo assim: não te indignes. Olha só que coisa interessante. Esse termo indignar-se quer dizer não se acalore, não ferva o seu coração. Há traduções e há comentários bíblicos que chegam a dizer assim: não se aqueça a tal ponto de ficar irado de certa forma. É o que inicia-se o salmo aqui. E ele dá esse conselho para com que a gente, na verdade, leve em consideração que a ira, quando ela é mal administrada e quando ela é praticada baseada nesse sentimento, só nos leva à ruína. E aqui Davi mostra que esse tipo de ira é a ira que os ímpios praticam, é a ira que as pessoas não conhecem a Deus praticam. E aqui eu achei muito interessante a maneira como a Bíblia NVT traduziu esse imperativo aqui quando fala não, né? Ele tem pelo menos aqui, irmãos, 3 imperativos negativos. E depois ele fala de imperativos positivos, né? Como confia no Senhor, agrada-te do Senhor, deleita-te também no Senhor, entrega ao Senhor. Então, assim, esses imperativos são imperativos positivos que nos favorecem espiritualmente. E os imperativos negativos, ele se inicia dizendo assim, ó: não se preocupe ou não se indigne com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Como assim? Você teria inveja daqueles que são maldosos? Você teria inveja daqueles que praticam a impiedade? Claro que não. Mas o que é que o salmista está dizendo aqui? Aqueles que crescem em sua impiedade e adquirem bens, infelizmente, alguns justos, aqui é o conselho, né? Quando eu falei assim, é um livro sapiencial, porque a sapiência envolve o conselho, ou melhor dizendo, a exposição de sabedoria, mas ele ensina como ser sábio. Ou seja, assim, o livro de esse Salmo 37 é um salmo proverbial porque ele não só fala de conhecimento, mas ele ensina como você levar a sério e colocar em seu coração o verdadeiro conhecimento. E aí ele começa a dar vários conselhos. Aqui ele fala assim, quando eu falei o termo de não ter inveja, é nós não sermos tentados a, porventura, acreditar que aquele benefício, que embora seja feito por uma pessoa má, aquilo é proveitoso e Deus está abençoando. Não. E ele chega depois de descrever no Salmo que com o tempo eles então voarão como palha, ou como erva, ou como uma folha seca. De acordo com o Oriente Médio, irmãos, quando a seca vinha, ou seja, quando passava a primavera, as ervas secas, elas no instante voavam, ou seja, elas dissipavam. E aqui o salmista escreve e esclarece que os ímpios, eles podem até prosperar por algum tempo, mas depois eles desaparecerão, depois eles não irão mais existir. Então,
O conselho baseado nesse salmo é o seguinte: nós não devemos estar indignados pelo que os ímpios crescem ou com aqueles que eles adquirem. Nós não devemos, na verdade, ter inveja deles, e aí é onde é que consiste um perigo terrível. Eu vou ler para vocês aqui um comentário que eu achei interessante, a definição que ele fala sobre a inveja. E esse comentário é aquele comentário que eu gosto muito, né? É o comentário do Champlin. Olha só o que ele fala aqui, ó. Invejar a prosperidade dos iníquos é lançar em dúvida a propriedade da proveniência de Deus. Ou seja, se eu tiver inveja daqueles que ganham alguma coisa em sua impiedade, eu vou colocar em dúvida as bênçãos que Deus tem para mim. Então, assim, por isso que o Salmo aconselha a nós confiarmos, a nós entregarmos, a nós nos alegrarmos. E esse ponto de alegrar, eu quero fechar aqui o comentário de hoje, fazendo a seguinte exposição. Olha que coisa linda, tá? O verso 4, quando ele pergunta aqui assim, ó, na pergunta 10, no contexto do Salmo 37, verso 4, o que significa agradar-se do Senhor? O que é que vocês poderiam ter essa definição? Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários. Abel, para mim, o agradar-se ao Senhor quer dizer isso ou aquilo. Irmão Abel, para mim, agradar ao Senhor quer dizer isso. Então, assim, fique à vontade, caso vocês tiverem interesse em querer comentar aqui o sentido de agradar-se ao Senhor. Eu vou ler aqui, na mesma Bíblia que eu falei, NVT, esse verso, e olha como é que ele fala, que coisa rica. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará o desejo do seu coração. Sabe, irmãos, eu preciso verdadeiramente ter alegria naquilo que agrada ao Senhor. Eu preciso ter satisfação naquilo que agrada ao meu Deus. Eu preciso saber que, embora minha natureza pende para o lado errado, ela deseja, ela excita, ela estimula para o que é errado, eu tenho que colocar em mim aquela natureza que Cristo já colocou em mim. Quando ele nos concedeu a bênção de aceitá-lo, ele nos disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É o que o salmista também pediu no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, sabe, agradar-se do Senhor é buscar a alegria naquilo que traz alegria para Deus. Toda alegria aqui, irmãos, quando ela não tem a bênção de Deus, ela é passageira. Essa é uma alegria temporária. Não sei se você está buscando um relacionamento, se você está buscando um trabalho, se você está buscando uma nova casa, alguma realização. Se esses planos for agradável a Deus, você terá alegria neles e não terá paixão sobre aquele que você quer alcançar. Lembre-se, busque no Senhor a sua alegria e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mais adiante, no verso 7, é o que está aqui na pergunta, ele pede para que a gente se aquiete ou descanse no Senhor. E eu quero fechar agora, de fato, a expressão que diz assim, ó, o verso 7. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Agora, eu consigo, com certeza, aprender a ter prazer no Senhor. O que você está tendo hoje, as suas realizações hoje, é, de fato, alegria no Senhor? Porque, de acordo com Neemias, fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se essa alegria é uma alegria do Senhor, então, com certeza, ela será força para você, estímulo para você, para continuar tendo realizações aqui nessa terra, se tão somente Deus assim o permitir. Mas sabe, irmãos, eu não devo ficar somente procurando realizações aqui neste mundo, porque eu sei que tudo aqui é efêmero, tudo aqui é passageiro. E baseado na experiência do salmista do verso 25, quando ele fala assim, nunca vi um justo desamparado, seja um justo diante de Deus. Seja aquela pessoa que em seu coração você tem a certeza que nenhuma condenação há. Você não tem pecados guardados, não tem problemas espirituais não resolvidos, não tem questões pendentes que não possam ainda ser resolvidas. Então, assim, sinta-se em paz com Deus. Por isso que o conselho fala, agrada-te do Senhor. Agrade-se dele, tenha alegria em fazer a sua vontade. E com certeza, Deus vai realizar em você a sua vontade. Sabe, o princípio do conselho do verso 5, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Se nós entregamos e não confiamos, logo estamos em risco de não continuar acreditando na providência de Deus. Que Deus, portanto, nos auxilie, nos abençoe e que nós possamos colocar a nossa alegria naquilo que agrada ao Senhor. E com certeza, teremos satisfação em viver a sua vontade com as suas realizações aqui, quer sejam boas ou... das suas realizações aqui, quer sejam pequenas ou grandes, perdão. Quer sejam grandes ou pequenas, mas com certeza é aquela que nos traz alegria. Que Deus, portanto, nos traga essa alegria desde agora e para sempre. Oremos ao Senhor.
Querido Pai Celestial, nos ajuda a termos alegria em Ti e que as nossas realizações sejam tão somente baseadas naqueles planos que o Senhor tem para cada um de nós. Nos perdoa, Senhor, os pecados e nos ajuda a continuar crendo em Tua palavra e vivendo à luz do Teu santo querer. Obrigado a Deus pelos conselhos, pelas orientações e que esse Salmo 37 seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, nos impulsionando a termos entrega, confiança, alegria e, acima de tudo, paciência. Nos dá esta bênção, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, Deus guie a sua vida e que você seja, de fato, um alegre na presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe você.